Bom, eu sou Joana, sou coordenadora do Centro de Memória Urbana lá da Unifesp, no campus Zona Leste, junto com meu colega e amigo Ricardo Santiago, que depois também será apresentado devidamente. E queria começar esse seminário, né, esse momento de trabalho, de encontro entre nós, agradecendo muitíssimo a presença de vocês aqui. Queria dizer que nós estamos em greve, né, somos uma universidade junto com outras 63 universidades federais espalhadas pelo país que estamos em greve, e entendemos greve como esse momento de suspensão do nosso fazer cotidiano, né, para que a gente possa encontrar e pensar a educação, pensar as condições de trabalho dos servidores e servidoras públicos desse país e também dos jovens pesquisadores discentes que compõem esse lugar tão importante que é a universidade pública, embora tão desgastada, mal falada e mal atendida nas suas necessidades. Então, a gente do Centro de Memória resolveu manter essa atividade em meio à greve por entender que esse também é um momento de reflexão. Quer dizer, não dá para pensar a educação sem pensar os espaços de memória, pesquisa e formação dentro delas, né? Então, queria agradecer também, continuar nos agradecimentos ao Centro Universitário Maria Antônia, da Universidade de São Paulo, que nos acolheu nesse seminário, nas figuras da Viviane, que está ali atrás, do Roberto, da Sandra e da direção dessa instituição, Ana Castro e José Lira. Agradecer imensamente em nome do Centro de Memória, mas também do Instituto das Cidades, essas parcerias, né, esses espaços, essas aberturas institucionais para essas conversas. Esse seminário, na verdade, parte de um pensar sobre o nosso fazer cotidiano, né, de produção de documentos, guarda, preservação, disponibilização deles para pesquisa. Isso tem, nesse formato do Centro de Memória, tem 5, 6 anos, mais especialmente, que a gente tem trabalhado na construção do CEMURB e contado com a generosa e paciente ajuda, apoio e trabalho coletivo que está aqui personalizado na figura da nossa colega e diretora do Instituto das Cidades, Patrícia Lanzinski. Queria agradecer também, em nome da coordenação do CEMURB, todo o apoio que a gente tem recebido da instituição, da nossa instituição sede, né? Tanto o Instituto das Cidades, na lida cotidiana, com aquele mundo de caixa no meio do caminho, pó, coisas, pessoas circulando, e dizer que é uma felicidade também a gente poder falar desse lugar a partir de uma universidade como a Unifesp, e especialmente naquele campus, né, que é um campus de expansão, que é um campus na zona leste periférica da cidade, e que isso para a gente faz muita diferença, né? Pensar a memória, pensar uma prática arquivística, uma prática de museologia a partir daquele lugar. Com isso, então, queria convidar a Patrícia para fazer uma saudação, uma breve saudação em nome do Instituto, a vocês, e logo depois a gente começa a nossa mesa, vou fazer as apresentações devidas. Ficar de pé também. Bom dia, gente, bom dia. Queria, antes de mais nada, parabenizar aqui o Centro de Memória, a figura da professora Joana, do professor Ricardo Santiago, que tem feito um trabalho maravilhoso, assim, no sentido da gente conseguir superar, né, quem imaginava 6, 7 anos que a gente ia conseguir chegar onde a gente está chegando. Eu sei que os desafios são muito grandes, mas é um trabalho cotidiano, né, de muita persistência. O Centro de Memória Urbana fica no campus Zona Leste,
da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A gente tem lá o Instituto das Cidades e é um campus em implantação. É um campus que ainda não está implantado, né? Então, ele ainda está em implantação. A gente tem o curso de bacharelado e de licenciatura em Geografia. E aí, agradecer aqui alguns estudantes que vieram participar hoje do seminário. Muitos já também desempenham atividades no próprio Centro de Memória. Eu acho que a Joana e o Santiago têm levado também para a sala de aula, né, as atividades do Centro de Memória. Então, é importante a gente colocar aqui que o campus é um campus que é resultado de muita luta de movimentos populares, movimentos da Zona Leste, que conseguiram conquistar esse campus e que agora a gente tem uma perspectiva de construção, né? A gente tem um anúncio aí do PAC Universidade, e com isso a gente está otimista com relação à construção do campus, né? Então, é agradecer mesmo o convite aí do Centro de Memória, dizer que a direção está apoiando, e é muito bonito ver um seminário, porque eu acho que esses momentos são momentos que a gente concretiza, né? A gente acaba, o trabalho dia a dia fica meio invisível, né? E aí, nesse momento, é um momento que a gente concretiza, que a gente divulga, que a gente debate, que a gente dialoga, que a gente faz troca, né? Que a gente conversa com outras pessoas. Então, desejar a todos e todas aqui um ótimo seminário. Obrigada. Bom, então vamos começar? Tá bom. Bom, então agora a gente vai começar essa mesa, a primeira mesa. É uma alegria essa... Queria dar alguns avisos. Primeiro, tem um caderninho circulando com a coordenação, com a programação do seminário, com os resumos das falas, né, um breve resumo dessas mesas que a gente vai ter ao longo do dia. Nosso seminário, então, se chama Arquivos e Centros de Memória Urbano que ocultam o que preservam. Ele foi gestado, organizado, construído com a equipe de bolsistas, pesquisadores associados, e à frente dessa equipe estão, então, Thaís Waldman, que está aqui, e Daisy Perlmutter, que está ali, as duas que coordenaram a construção desse seminário. Então, queria também agradecer muitíssimo o empenho e todos os esforços que a gente fez e que vocês fizeram de maneira brilhante para esse seminário estar de pé. E também aos nossos pesquisadores, pesquisadoras, documentalistas, alunos que estão no cotidiano, que tanto participam do Centro de Memória, né? Nós temos 3 mesas o dia inteiro hoje, e vamos começar então com essa mesa que se chama Experiências Invisibilizadas e as Disputas pela Memória. A gente recebe hoje aqui também a minha amiga e colega Joana Mello, que é docente do livre docente agora, não? Livre. Pessoa livre. Dizem por aí que é um livre docente do Departamento de História e Estética do projeto da FAUSP, né? Desde 2013, e a Jo atua na sequência de História e Teorias da Arquitetura, onde concentra suas pesquisas, né, com destaque para o tema de domesticidade e modernismo no século XX, e coordena o grupo de pesquisa do CNPq, chamado Arquivos, Fontes e Narrativas entre Cidade, Arquitetura e Design. A Jo vai ser a primeira a falar, tá? A gente vai manter a ordem do que está ali. Também para essa mesa, outra amiga, Cecília Machado, que é historiadora e museóloga, coordena o curso técnico de museologia da ETEC, Parque da Juventude, referência para nós todos, né? Presta serviços museológicos em instituições públicas e privadas no Brasil, foi diretora do Sistema Estadual de Museus da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo e é professora da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política, e parceira desde do dia 1 do Centro de Memória. A gente estava até confabulando que vai ter um curso vindo por aí. E meu amigo Ricardo Santiago, professor docente da Universidade Federal de São Paulo, historiador e comunicólogo, que é moquense,
consta aqui na sua biografia, mestre e doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado realizado na UF. Desde 2018, como eu falei, é professor da Unifesp, lotado no campus Zona Leste, e seu trabalho mais recente, maravilhoso, não deixem de ler e ouvir a história incompleta de Miriam Batucada, que resulta de um trabalho de pesquisa, então, de 5 anos, que originou também o álbum musical Infiel, Marginal e Artista, as composições de Miriam Batucada, do qual é diretor artístico. E Santiago, como eu falei no começo, também coordena o Centro de Memória junto comigo. A gente vai, então, passar para as falas nessa ordem, pode ser, Joe, Cecília e Santiago, a gente mantém isso. Então, também queria agradecer muito o convite, né, Deise Perlmutter, Thaís Waldman, Joana Barros, que eu conheço desde quando eu descobri que a Joana Silva, que tinha passado no vestibular, não era eu, mas era ela. E desde então ficamos amigas num longínquo carnaval de Salvador, de 91. E a oportunidade de estar aqui com Cecília Machado, Ricardo Santiago. E, bom, as perguntas que vocês levantaram aqui para essa mesa, né, acho que vale a gente repetir como são produzidas as memórias das vidas relegadas ao anonimato, estigmatizadas ou desqualificadas, como esses arquivos, pesquisas desconstroem imagens generalizantes, vislumbrando o resgate de seu patrimônio simbólico cultural e apostando em sua imensa riqueza e diversidade. Talvez tensione de um modo um pouco diverso o arquivo com o qual eu venho trabalhando desde o doutorado e como professora lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP, que é o arquivo de projetos de arquitetura sobre a guarda da seção técnica de materiais iconográficos e, portanto, de vidas que, a princípio, pensando nos nomes, né, que dão títulos às coleções, alguns deles vocês verão aqui, não foram relegados ao anonimato, na verdade eles estão no centro, a gente podia dizer assim. E eu digo isso a princípio porque, como eu vou procurar mostrar ao longo da minha fala, a formulação de novas perguntas para essas coleções, a partir de uma outra perspectiva do que seja a história da arquitetura, que é o meu campo, né, de atuação, desvela vozes importantes para a gente pensar um sentido social e cultural mais ampliado à produção da arquitetura e, consequentemente, também da cidade, né? Vozes que não são sempre ouvidas, outras vezes são silenciadas e que colocam, então, desafios para as políticas de acervo dessa instituição e de outras similares, ou a gente podia pensar complementares a ela, né? A seção técnica de materiais iconográficos, né, da FAU-USP, foi criada em 1965, a partir da doação pela família do acervo do escritório de um arquiteto chamado Carlos Barja Milan, que tinha falecido tragicamente no ano anterior, em 1964. O gesto pode ser interpretado como um desejo de preservação da memória daquele jovem arquiteto, cujo reconhecimento estava atrelado à sua atuação como docente daquela instituição, da FAU, membro ativo do Instituto de Arquitetos Brasileiros, mas, sobretudo, um arquiteto ligado à produção que se filiaria à consagrada Escola Paulista, né? Assim conhecida pela historiografia da arquitetura. A memória que se preservava, portanto, era ao mesmo tempo a da sua trajetória, mas também daquela escola. A doação da coleção do Carlos Milan foi seguida por outras 39 coleções realizadas pelas famílias, pelos próprios arquitetos profissionais, ou com, ou às vezes sem a intermediação dos docentes da FAUSP, mas também urbanistas, paisagistas e designers, não só arquitetos, né, de edificações, mais ou menos conhecidos, mais ou menos consagrados, né. A quase totalidade desses profissionais são homens, proprietários de escritórios ou empresas construtoras de projeto, havendo apenas 2 coleções de mulheres, a da paisagista Rosa Clias e a do escritório Teuba Arquitetura e Urbanismo, conduzido pelas arquitetas Cristinas de Castro Melo e Rita Alves Vaz, além de projetos das arquitetas Lina Brobardi, que são projetos avulsos, e projetos de uma arquiteta conhecida como chamada Giselda Visconti,
essa última funcionária pública, participante de um famoso projeto do conjunto Zezinho Magalhães, produzido pelo SECAP, que é acreditado normalmente aos arquitetos Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteado. Ela participou também de um outro projeto conhecido pela historiografia, conduzido pelo Rodrigo Lefebvre, que é o Hospital INCOR, cujo programa, na verdade, era também objeto de estudos acadêmicos dessa arquiteta Giselza Visconti. Então, aqui a gente pode começar a pensar alguns silêncios notáveis da história da arquitetura e, por conseguinte, da seção. Eu me refiro à produção das mulheres que se engajavam cada vez mais na profissão, sobretudo a partir dos anos 50 em diante, hoje representando a maior parte dos estudantes em formação das faculdades de arquitetura e urbanismo do país. Mas também a produção de um contingente igualmente significativo de funcionárias e funcionários públicos, cujos nomes sequer são pronunciados, mas cuja atuação é fundamental na produção não só de edifícios, mas da própria cidade. A eles acrescentaria outro silêncio relativo à raça. A totalidade das coleções pertencem a pessoas brancas, mas de modo cada vez mais crescente, havendo sido estudado sobre pessoas negras graduadas em arquitetura. Cada um desses silêncios coloca, como falava no início, desafios não só para a historiografia, mas para a doação e aquisição de novas coleções, pensando no interesse e na nossa responsabilidade de tornar a seção mais diversa, assim como o próprio ensino, mais próximo da produção da arquitetura em sua prática. Mas há que se pensar ainda outros silêncios. Antes, porém, acho que vale a gente continuar um pouquinho mais sobre as coleções que compõem a seção. O material normalmente doado à seção é composto por desenhos de várias escalas, formatos e etapas de projeto de edificações variadas, planos urbanísticos, projetos paisagísticos e de design. Os desenhos trazem dados sobre a maneira como esses profissionais interpretaram as encomendas que receberam, a sua forma de conceber o projeto e de compreender arquitetura, urbanismo, paisagismo e design, enquanto conhecimentos disciplinares e práticas profissionais específicas. Eles se concentram, portanto, no discurso dos profissionais da área e servem a análises normalmente concentradas em aspectos de caráter funcional, construtivo e ou estético. Embora pertinentes, essas entradas tratam apenas de algumas dimensões desses projetos, deixando outras de lado de caráter social e cultural mais abrangentes, igualmente concernentes à sua produção e que extrapolam a etapa de ideação, de concepção do projeto, tanto no sentido da encomenda quanto no sentido dos usos desses espaços construídos. De fato, quando nos perguntando, seguimos os questionamentos de uma historiadora norte-americana da arquitetura chamada Nancy Stieber, onde se integram as histórias da arquitetura que tratam de como vivemos nos edifícios, como os edifícios são identidades, como os arquitetos desenham os edifícios para o cotidiano, como a arquitetura e o design operam em nossas vidas, somos obrigados a olhar para as coleções sobre a guarda da FAUSP de outra forma, mas também a construir outros documentos e, com isso, pensar as ausências daquele acervo para a construção de uma história da arquitetura, e a gente pode pensar também do urbanismo, do paisagismo e do design, que atravessa os limites disciplinares e que comunica a importância do ambiente construído como um agente social e cultural. Se a gente olha para os desenhos que compõem as coleções, pouco conseguimos levantar sobre os encomendantes, por exemplo, e nada sobre os usos posteriores daquelas obras. Alguma coisa, contudo, pode ser pensada a partir do cruzamento desses documentos com outros que compõem, por vezes, as coleções. Eu estou me referindo à documentação paralela, cartas, ofícios, memoriais, agendas e outras fontes que revelam diálogos com os clientes, pedidos de alterações nos projetos, contatos e endereços que vão dando corpo à etapa da encomenda. Projetos de reforma, por sua vez, que às vezes integram essas coleções, apontam aspectos da obra que precisam ser revistos em função dos usos e do tempo, e, portanto, a gente pode se aproximar um pouco mais dos usos. Nem sempre, contudo, esses documentos compõem as coleções. A importância que eles assumem nessa outra abordagem dos objetos arquitetônicos, urbanísticos e de design, inclusive para pensar a própria prática profissional,
como nos casos, por exemplo, dos documentos administrativos, aponta a necessidade de integrá-los sempre que possível à coleção, como uma prática da política de doação e aquisição da instituição, e também um investimento maior na sua catalogação para que ele esteja mais disponível, né, aos pesquisadores e aos estudantes. Vale também atentar para a aquisição, conservação e guarda de fotos retiradas durante a obra e após a sua inauguração, e, portanto, de imagens que pudessem dar conta da sua produção e ocupação no tempo e transformações que ela opera. Relatos daqueles que ali viveram, ou ainda móveis, objetos e outro conjunto amplo de artefatos que o compuseram, ou compuseram essas obras, talvez merecessem também ser integrados às coleções, o que levantaria novos desafios, como vou comentar um pouco mais adiante. Acho que nesse ponto, então, talvez fosse bom a gente olhar um pouco e pensar os rendimentos analíticos dessa outra forma de pensar a história da arquitetura e o que ela exige em termos de levantamento documental. O exemplo escolhido é paradigmático da história da arquitetura e a escolha foi proposital, para mostrar que mesmo no caso de obras centradas, renomadas, é possível olhar para além das questões internas ao campo disciplinar, desvelando outros e vários silenciamentos. Eu estou me referindo à residência ideada no final dos anos 40 por Vila Nova Artigas, catalogada no escritório do arquiteto e na seção da FAUSP como residência do Sr. Julian Jeter Kizapski, conhecida nas publicações da época e na historiografia como residência Julian Kizapski, no Sumaré, ou ainda Casa Kizapski. Apenas em uma referência no livro Arquitetura Moderna do Brasil, publicado pelo Henrique Mindley em 1956, essa casa é nomeada como Casa Julian Kizapski e Alice Brill, a fotógrafa. De fato, como os estudos mais recentes mostram, e eu estou me referindo à tese da Camila Gui Rossati, a residência foi um investimento do casal, formado pelo médico Kizapski e sua esposa, a fotógrafa Alice Brill. Essa última responsável, na verdade, pelo contato com o arquiteto Vila Nova Artigas, já que ela o conhecia desde o Grupo Santa Helena, onde ela também fez aulas de desenho. É desse contato que nasce, então, a encomenda da casa, né? Como em vários de outros projetos, o Artigas definiu a existência, nessa casa, de um único acesso à residência, sem distinguir as entradas de serviço e social. Como a gente vê... nesse nível de acesso, ele dispôs o estúdio fotográfico da Alice Brill, que é o número 2, acessado por essa entrada única, né, pelo hall, junto ali à garagem. Num nível mais baixo, lá no fundo da garagem, naquelas escadas que vocês estão vendo ali em cima, no desenho de cima, a lavanderia, com espaço reduzido apenas para um tanque, e as dependências de empregada da trabalhadora doméstica, com dormitório e banheiro bastante reduzidos também. A disposição deixava visível o estúdio, mas não as áreas de serviço. A rampa de acesso à casa levava a meio nível à sala de estar, que está nesse número 4, que por meio de uma escada se conectava com a sala de jantar, um pouco acima, número 5, para onde se voltava a porta de um dos dois dormitórios, ali o número 7. O número 7, daqui da minha direita, ficava escondido no hall, para onde se acessava o banheiro e também a cozinha. Desse nível ainda tinha uma outra escada que chegava num estúdio mais no alto, como a gente vê nessa imagem. A solução, tanto do ponto de vista espacial quanto da materialidade, pelo emprego de um único pano de vidro como fechamento da fachada principal, tornam mais porosas as fronteiras entre os setores social, de serviço e íntimo, o que era algo bastante usual nesses anos 40. Entre espaços públicos e privados, imaginando e sabendo que o muro era bem baixo, entre espaços internos e externos à residência, tensionando, portanto, os princípios de privacidade e conforto então vigentes à época, como eu pude levantar, comparando com outros, cruzando com outras fontes, e eu estou me referindo aos anúncios imobiliários, a outros projetos publicados nas revistas de época de arquitetura, mas também lendo revistas femininas e manuais de dona de casa.
Esse tensionamento estava em consonância com a crítica ao morar burguês propalada pelo arquiteto, né, então filiado ao Partido Comunista, Vila Nova Artigas. Ele, contudo, levantava questões no dia a dia da casa, como se pôde recuperar por meio do livro escrito pela filha do médico, Julião, que recupera a trajetória, né, do médico e da vida da família naquela casa, né. Esse livro é analisado pela Camila Gui Rossati, já mencionada, e ela, né, recupera, por meio desse livro, das memórias familiares, essa experiência cotidiana naquela festejada e ainda, né, idolatrada obra arquitetônica. A pesquisadora aponta que Alice Bril achou a casa pouco funcional, pela colocação da cozinha no nível da sala de jantar, se vocês se lembram. Longe da rua, o que obrigava a passagem pelo ambiente social do lixo, compras e outras atividades de serviço. Além disso, os quartos eram pequenos demais e não havia, em função da implantação da volumetria da casa, a possibilidade de ampliação, motivo pelo qual o casal se mudou pouco tempo depois da sua inauguração, assim que a família começou a aumentar. Os comentários, portanto, dão conta dos conflitos entre discurso e prática, entre arquitetos e clientes, em especial entre arquitetos e donas de casa, uma temática que ecoa, né, pela fala de um arquiteto, por exemplo, Eduardo Corona, dizendo como era difícil lidar com os clientes, sobretudo com as donas de casa, que achavam que sabiam como se fazia uma casa. Então, ali, tem toda uma disputa sobre o que deve ser uma casa, né, que está ali colocada, disputas entre saber disciplinar e conhecimento empírico, mostrando de maneira produtiva, então, os desafios e limites de propor, né, mudanças mais radicais nas formas de morar naquele período. E com isso, então, a gente vai fazendo a casa falar e os moradores também falar, né. Como ouvir esse dissenso e, portanto, as vozes daqueles que habitam a arquitetura? Talvez, e aí, por isso esse exemplo, por meio desses relatos biográficos, mas também por meio de entrevistas, né, dos filhos ou daqueles que moraram na casa, ou ainda pelos manuais de dona de casa e as revistas femininas, né. Tudo isso, então, talvez devesse estar num arquivo, né, ou no setor bibliográfico, ou no setor de projetos, para compor, né, a investigação sobre o que seja uma casa, ou um edifício, ou um desenho de cidade, assim por diante. Mas, além desses silêncios, né, que são os silêncios dos clientes, que foi como eu comecei a pensar essa fala aqui, a gente podia pensar em outros silêncios, né, como que a gente poderia recuperar as vozes daqueles e daquelas que trabalharam nessa casa, nos serviços domésticos, ou daqueles que a construíram, afinal, onde a gente pode encontrar vestígios dessas outras experiências, né? Por meio de quais fontes? No sentido mais abrangente, onde encontrar documentos acerca daqueles que construíram as suas próprias casas, e não essas casas de arquitetos, que são de classes médias ou classes médias altas, né? Como saber da prática, né? Essas casas, né, próprias, construídas com o saber da prática e a ajuda de muitos, fazendo também aquela cidade dos anos 40, que começava então a se expandir. Onde buscá-las? Para além do silêncio dos clientes, há, portanto, muitos outros que merecem ser discutidos no horizonte de reflexão sobre o lugar dos acervos na construção de narrativas sobre a cidade, seus planos e edifícios. Romper com esses silêncios é fazer perguntas, e também elas têm que ser feitas elas têm sido feitas, em revisões historiográficas que questionam não só a narrativa que sustentava o campo disciplinar, mas também as suas práticas e representações, seus limites disciplinares, atores e propósitos, em muitos trabalhos e eventos como esse aqui. Mas fazer novas perguntas exige novos documentos. Cabe questionar se e como eles devem integrar os arquivos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e design. Se eles são fundamentais na avaliação da obra, como eu procurei defender aqui, eles deviam compor os seus acervos, seja na parte bibliográfica ou documental, como falavam.
Seria possível isso, pensando nas limitações de espaço? Fico só pensando na Gisele, Gisele Ferreira Brito, que coordena a sessão, e como ela falaria, para, Joana, a gente não tem espaço para colocar mais nada, você já vai levantar aqui mais problemas e tal. Então, como que a gente faz isso, né? E também, essas perguntas que eu estou fazendo geram outros documentos, busca de outros documentos, mas novas perguntas são feitas, ou seja, as coleções, elas estão sempre, né, em revisão e ampliação. Então, como fazer? Né? Que documentos podiam ser assimilados ao arquivo a partir das sugestões daquelas pessoas que pesquisam, quais documentos poderiam estar em outros arquivos e articulados a essa sessão. Então, como ampliá-la e como articular essa sessão a outros arquivos para que a gente consiga fazer esse cruzamento de documentos, né? Ou pensar também que essa articulação pode se dar pelas próprias pesquisas, né? Eu tenho pensado um pouco essa exigência da FAPESP, pedindo que a gente faça uma reflexão mais detalhada e descrita sobre os resultados das pesquisas, os arquivos que as próprias pesquisas produzem. E, a princípio, eu achei que era uma exigência exagerada, depois, agora, isso parece que está fazendo um pouco mais de sentido, né? Porque os trabalhos são arquivos, né, que entram num serviço bibliográfico, possibilitando justamente que a gente consiga constituir bancos de dados interligados, ou que a gente construa trilhas novas de diálogos. Então, era isso. Obrigada. Bom, gente, primeiro agradecer a presença de todas, todos e todes. Joana, muito obrigada pelo convite. Eu estou conhecendo a maior parte das pessoas envolvidas hoje. Obrigada, Deise. Ricardo, querido, de sempre também. Bom, prazer imenso poder estar aqui compartilhando uma vivência que já é bastante longa, né? Com um espaço que é um território. A minha fala converge em muitos momentos com a fala da Joana, né, porque a gente está falando de um território com múltiplas camadas e que envolve a questão urbanística, né, da cidade, o seu desenvolvimento, e as camadas históricas desse lugar, que é um lugar de dor, mas porque a gente tem que enfatizar isso, né, dentro desse lugar, né, desse território, porque é uma forte referência, né, de uma violação completa e do maior crime que o Estado brasileiro já cometeu, em números, né? E vou compartilhar, então, um pouco a história desse lugar, mas com essa ênfase que vai procurar dar uma visão geral de todas essas camadas e todas essas hipóteses, né? O tema que eu acho que me trouxe aqui, né, que foi o motivo do convite, é trabalhar a memória desse território dentro de um curso técnico de museologia, e que eu tenho aqui algumas ex-alunas queridas presentes, e que podem até me ajudar um pouco nesse diálogo dessa pretensão, né, de fazer com que o Espaço Memória Carandiru seja um laboratório, né, de experiência para os alunos do curso técnico de museologia, mas também, né, seja o desencadeador de processos e de reflexões que acaba sendo isso, né? Essa é a representatividade desse espaço. Ele não é um laboratório acadêmico, né? Um laboratório onde as coisas acontecem ali, se bem que as coisas acontecem ali, mas elas se difundem, né? Elas passam a ser de acesso público, uma vez que esses alunos publicam os seus TCCs, os seus projetos, e até transformam em projetos de vida, né? A gente tem pelo menos 4 alunos que acabaram se debruçando sobre uma dessas memórias sobre as quais eu vou falar. Então, sobre o território mais antigo, né? A mais antiga camada, enfim, a mais profunda aí dessa arqueologia do território, seria o próprio início do projeto, né? Que é um projeto que tem origem em 1911, ele é inaugurado em 1921, no dia 13 de maio,
é uma data importante, né? Embora seja, de fato, dia 19 de abril a inauguração. E eles consideram, né, enfim, ao longo do tempo, dia 13 de maio, mas tem uma intenção, né? É um projeto positivista, de uma pretensão de uma casa de detenção num lugar longínquo na cidade de São Paulo, né, num território que era um pântano. E arquiteto Ramos de Azevedo, por isso é tombado, né, essa edificação, esse complexo da casa de detenção. E ele tem uma visão bastante avançada na época, né, de ressocialização, do envolvimento completo do Estado na reintegração desse preso, né? É uma visão, até quando a gente se debruça ali sobre a documentação, é profundamente capitalista. É assim, estamos investindo neste cara, gastando esse dinheiro enquanto ele está preso. Nada mais justo que ele retorne para a sociedade algum tipo de benefício quando ele sair. Mas o que garante de fato, né, do ponto de vista sociológico, é que esse egresso já sai com uma não capacitação, uma profissionalização, alfabetização, profissionalização e artes, muitas artes, inclusive, aulas de artes, inclusive a imagem que eu trago aqui. Então, esse é o edifício. Desculpa, eu estou aqui atrasada. Os textos eu estou falando, tá? Não estou lendo. Então, essa é a casa de detenção, então inaugurada em 1920, né? Esses dizeres são interessantes até para a gente compreender, né, qual é a ideia e o ideário. Aqui o trabalho, a disciplina e a bondade resgatam a falta cometida e reconduzem o homem à comunhão social. Então, a gente vem aí toda uma série de conceitos contemporâneos, obviamente, à época. Agora, essa imagem é bastante interessante, né? Então, eles estão numa aula de música. A gente tem... Esse é um frame de um filme oficial do Estado. A casa de detenção, ela é modelo internacional. Vem para cá importantes antropólogos e sociólogos. Lévi-Strauss, o último a vir é o Jean-Paul Sartre, 1956, se não me engano. Então, é um debate internacional sobre esse projeto, que é um projeto de sucesso, né, do Brasil. Bom, mas essa visão aí de humanista, digamos, né, desse egresso ser, enfim, considerado um ser já ressocializado, né? É interessante isso, essa palavra é tão complexa para nós, mas ela é inserida aqui nesse contexto com uma visão absolutamente otimista, né? Enfim, esse é o objetivo. O importante é a gente saber que o índice de absorção desses egressos, né, dessas pessoas no mercado de trabalho chega a ser de 86%. O Estado se encarrega da obtenção desse emprego, enfim. Bom, vemos, então, no momento seguinte, a ditadura militar, que impõe aí uma visão completamente paradoxal, né, a essa ideia socializante, vamos dizer assim, e começa já uma versão ainda não superada, que é da prisão ser um lugar de dor, né, não de cumprimento de pena, mas de sofrimento e punição, né, é isso que vigora até hoje, em termos de ideologia. A gente pode acompanhar as últimas discussões, inclusive sobre as saidinhas e os privilégios, né, que os presos têm. Enfim, isso é amplamente discutido ao longo de toda a história do Brasil, e na década, então, de 1970, apresenta-se um novo projeto, também de uma arquitetura absolutamente dispar da anterior, né, em que o convívio ele é quase que um retorno àquele panóptico original, né, em que tudo acontece em torno e que o preso é fiscalizado permanentemente, mas a pior situação é a violação completa dos direitos humanos desde a inauguração desse presídio, né? Ele é inaugurado para 3.500 presos e em menos de 8 anos, 10 anos, ele chega a ter quase 3 vezes mais. E durante o período, né, que a gente estuda mais, né, eu vou contar por quê, de 85 a 2002,
a gente tem mais de 40 rebeliões acontecendo, quase todas no pavilhão 9. Gente, que é esse pavilhão que eu vou apontar aqui, é esse maior pavilhão, é mais comprido, tá? E ele é, já por si só, uma violação completa à própria Constituição. Estamos na penitenciária do Estado, então a casa de detenção é aquele edifício antigo, ele ainda existe e ele é ocupado pela penitenciária feminina, o que é completamente inadequado, né, pela própria condição do edifício. O Drauzio Varela, que trabalhou na penitenciária, no pavilhão 4, que hoje é ETEC Parque da Juventude, durante todo o período aqui pesquisado, né? Hoje ele vai ao presídio feminino estudar uma incidência completamente fora do comum de tuberculose entre as mulheres em função do ambiente que elas ocupam, né? E o Drauzio ia no presídio de 85 a 2002, o motivo dele ir para lá, para o pavilhão 4, que hoje é ETEC Parque da Juventude, para estudar uma incidência fora do comum de HIV positivo entre uma população específica que é de transexuais e travestis. Chegou a ser, pela própria bibliografia do Drauzio, de 100% dessa população. Todas eram tratadas, enfim, no pavilhão 4, que é ali onde a enfermaria se dá, e é o hospital do presídio pavilhão 4, que é este pavilhão aqui, esse primeiro. Bom, então, de 85 a 2002, 85 a 92, mais de 40 rebeliões, todas no pavilhão 9, porque é um pavilhão que tem uma função não de penitenciário, ou seja, não está se cumprindo pena, mas de depósito, é assim mesmo que é usado, inclusive, na própria referência documental. O que significa isso, né? Ele não está cumprindo pena ainda, ele está aguardando o julgamento, e aí a gente tem uma evidência desastrosa, né? Em 1992, então, dia 2 de outubro, ocorre o maior crime que o Estado brasileiro já cometeu, que é o massacre dos 111 presos no pavilhão 9 do Complexo Penitenciário do Carandiru. Desses 111 presos, um índice bastante elevado de mortos, assassinados, não havia sido julgado, inclusive com um caso de detenção por 4 anos sem o julgamento em primeira instância. Significa que ele não estava ainda cumprindo, perdeu a vida sem ter sido julgado. Não é um caso único, né? Aliás, os números são bastante alarmantes, né? Então, a partir de 1992, então, o governo do estado de São Paulo decide pela desativação do complexo. Aqui a gente tem imagens dos dias, né, após o massacre. Então, o governo decide pela desativação e começa começa a ideia, né, de requalificação daquele território para um uso que não seja um uso de segurança pública. Então, o projeto, em 1998, é lançado um edital público, quem concorre em vários escritórios de arquitetura, quem ganha a requalificação de 400 mil metros quadrados desse espaço, né, que é o território do Carandiru, é o escritório do Aflálio Gasperini, com o paisagismo premiadíssimo mundialmente da Rosa Clias, nossa querida, e adorei que ela tenha sido citada ali, é uma figura bastante presente durante toda a história. Então, em 98, desde 92 já há a distribuição dessa população que chega a ter 9.300 pessoas por 23 novos presídios. É importante lembrar que o presídio, né, a casa de detenção, o presídio do Carandiru, era um presídio estadual, central, não haviam, a não ser delegacias e algumas instituições de custódia, que deveriam ali estar, na verdade, só esperando ali, né, o momento da prisão, ou do cumprimento da pena, ou da liberdade, né? Mas esse presídio, então, quando ele
a partir da decisão de desativação, são construídos 23 outros presídios no estado, também de forma completamente aleatória, não preparada, sem nenhum planejamento, e hoje se constitui um caos dentro da política pública prisional. Para quem tem as reflexões aí jurídicas, é bastante controversa essa decisão dessa pulverização, é assim que o Estado chama, né? E esses presos são todos distribuídos por essas prisões, não melhorem nem um pouco a qualidade, nem esse processo de punição dentro da casa de detenção. Pois bem, em 2002, a implosão de 5 dos 7 pavilhões. Você falou do pavilhão 9, mas são só 7 pavilhões que existem. Não existe o pavilhão 1 e o pavilhão 3, nunca existiu, tá? Então, no processo da implosão, 2 pavilhões ficam e são só reformados, essa é a palavra usada, que é o pavilhão 4, a enfermaria, e o pavilhão 7, que hoje é a ETEC de Artes, dentro do Parque da Juventude. Então, o Parque da Juventude é esse projeto do Aflálio Gasperini, com paisagismo premiadíssimo, sempre falo, porque ele tem uma proposta de planificação já apontando para as regras, né, normas e leis de acessibilidade completa, né, de um território, e é assim que o parque se configura, né, desde a sua inauguração. E são, então, destinados 3 polos dentro dos 400 mil metros originais, né, do projeto do parque, somente 50 mil foram realmente construídos, tá? Então, ainda existe em torno todo um processo ainda de manutenção de um sistema penal e de segurança pública, etc. e tal. Então, ali tá o Parque Esportivo, o Parque Central e, finalmente, o Parque Institucional, que é o que agrega as 2 escolas e a biblioteca. A gente olhando de perto, ainda são os pavilhões, né? É importante a gente lembrar que é só realmente uma estratégia ali de mudou a capinha, enfim. E a gente trabalha, então, desde que a gente foi para o Parque da Juventude, em 2006, com a inauguração do ETEC Parque da Juventude, a gente trabalha com a memória desse local, num espaço, essa é a parte interna da ETEC Parque da Juventude, antigo pavilhão 4, quem está dentro da escola sabe que ali é o pavilhão, a gente olha e fala, sim, é um pavilhão. E a configuração é a mesma, só tem o corredor para dentro e eram celas para dentro. É a única diferença que a gente vê fisicamente, né? Claro que as salas de aula são antigas 2 ou 3 celas, né, Mônica? Às vezes tem salas grandes, salas menores, enfim. Então, o Espaço Memória Carandiru é um espaço idealizado pela Maureen Bisiliat já em 1992, com o início da política de desativação, quer dizer, claramente a opinião pública é contrária à permanência do presídio. Na verdade, a opinião pública é bastante cruel e mostra bastante preconceito em relação a essa população encarcerada, né? Vários desejos, inclusive, impronunciáveis, né, que violam completamente o próprio sentido de humanidade, né? E a gente tem, então, uma pessoa fundamental, que é a Maureen Bisiliat, fotógrafa e que trabalha antropologicamente desde 1985 dentro do pavilhão 5 da penitenciária. Ela deseja que seja destinado um pavilhão inteiro à memória do Carandiru. Isso não é concretizado. Em 2009, o governador José Serra define... Desculpa, 2007, gente. Vou para o próximo slide para não me perder das datas, né? Em 2007, o governador José Serra, então, institucionaliza esse espaço, que é parte, 1/4 do térreo do pavilhão 4, né, que é o pavilhão que resiste ali, e ele tem como finalidade a preservação da memória do Carandiru, né, de todos os períodos até a sua desativação e implosão. É sobre isso que a Maureen trata, e ela trata do ponto de vista da vivência do preso. Vivência do preso não é a questão penal, não é a questão de direitos humanos, mas é como o preso vive e é a voz do preso que está no espaço. Isso é interessante, do preso enquanto, né, morador, inclusive muitos, né, nos procuram, as meninas que
nos procuram dizendo, morei aqui tanto tempo, até sábado passado chegou lá um ex-morador, ele falou, eu sou um ex-morador daqui, eu morei no pavilhão 7, então são interessantes até esses debates com eles, né? O crime, realmente, que eles cometeram não nos interessa muito o tempo que eles ficaram, né? A gente considera até uma contaminação ali na relação, muitas vezes a gente sabe do crime, né? Porque a gente tem todos os nossos complexos, né? Enfim, objetos morais, enfim, tal. Mas, realmente, crimes são crimes e a gente tem que entender isso. E várias vezes a gente vê nos meios de comunicação, assim, algumas questões bastante controversas. O próprio Drauzio Varela passou recentemente, né, por uma complicada situação de hiperexposição em que temos vários lados aí a serem analisados, né, quando se abraça um preso, está se abraçando alguém que cometeu um crime, e, portanto, tem uma vítima do outro lado também, né? Então, a gente tem que colocar várias coisas aí para serem realmente objetos de estudo. Nós, no Espaço Memória Carandiru, tratamos, então, da vivência desse preso no Complexo do Carandiru durante o período que ele viveu ali. Então, aqui a gente ainda está com ele desativado, hoje ele está aberto, né? E o curso técnico de museologia está aberto com uma exposição também premiada pelo Museu da Casa Brasileira, inaugurado em 2018, e é um espaço aberto ao público. Convido a todas, todos que nos visitem, porque é importante, é uma memória bastante delicada, mas que enche a gente de reflexões sobre várias questões, né? E o projeto da Morning, só o último parênteses, né? Ele estava baseado na distribuição principalmente de máquinas fotográficas e vídeos, né, entre os presos. E dessas gravações e registros fotográficos saíram muitos, mas muitos mesmo, documentários, inclusive editados. O próprio Hector Babenco, que é um amigo, né, falecido, da Maureen e do Drauzio, se preocupa com isso, vai atrás, inclusive, de carcereiros, que também são vozes ali no espaço, várias vezes, né? Porque o trabalhador da prisão não é potencialmente o repressor, né? Ele é um funcionário que está ali, muitas vezes, mediando, né, um Estado repressor e um preso que está em busca ali dos mínimos direitos, às vezes, de sobrevivência. O Pavilhão 9 chegou a ter celas com 40 pessoas. Ofereço novamente a experiência lá do Espaço Memória Carandiru para vocês entenderem o que é uma cela e 40 pessoas dentro dela. A gente tem imagens disso e as pessoas morriam asfixiadas e de ataques cardíacos, e obviamente, né, no calor era mais dramático. Enfim, o curso técnico de museologia, então, utiliza esse espaço como laboratório. A gente conserva, pesquisa, difunde e preserva, né? Documenta também. A gente tem um projeto de catalogação já implantado e disponibiliza, então, para que não só os alunos pesquisem, mas qualquer pesquisador, sobre a memória desse lugar que é bastante representativo, né, sobre diversas memórias, né? Então, o território que a gente pretende musealizar ainda está passando por processos, né? A gente tem diversas resistências, diversas e múltiplas vozes conflituosas, né? Então, é um lugar de tensão por si só. Quem trabalha com memória trabalha com tensão, e até aí tudo bem. Mas o passo além, assim, da agressividade, do preconceito, da repugnância, das vozes que devem imperar em relação a outras, porque são o maior problema que a gente tem enfrentado agora, e acho que isso é comum aí a várias memórias que estão institucionalizadas. Eu acho que eu estourei o tempo completamente, né, Ricardo? Mas eu acabei agora, viu, gente? Obrigada. Queria dar bom dia para vocês que estão aqui, agradecer muito a convocação, né, da Deise, da Thaís, da Joana,
para fazer parte dessa mesa, né? O estímulo grande da Joana para a realização do seminário, né? Ela falou sobre a equipe, mas Joana sempre estimulando, né? Agradecer o envolvimento de todo mundo do CEMURB que participou dessa organização, né? E agora na condição de falante, de participante da mesa, né? Dizer que eu preparei talvez uma fala para a qual eu dei o seguinte título: Borda de Memória Urbana, BMURB. E daí, sucedendo esse título, talvez eu possa começar dizendo, né, para os meus colegas, para as minhas colegas ficarem tranquilos, porque eu não pretendo sugerir que o CEMURB se torne BMURB, nem que qualquer centro de memória mude seu nome para Borda de Memória, né? Mas eu realmente fui, enquanto eu fui pensando no que trazer para essa participação, eu fui me perguntando um pouco que centralidade é essa a qual a gente alude quando a gente fala em centro de memória ou em centro de documentação, né? A gente, em geral, fala muito sobre memória e documentação e menos em centro, né? Na realidade, talvez a gente não esteja, isso aconteça porque talvez a gente não esteja deliberadamente, de fato, buscando aludir a centralidade alguma que não a um dos sentidos manifestos da palavra centro, que é a de um lugar de convergência e também de irradiação. De fato, quando a gente cria, quando a gente gerencia nossas instituições, quando a gente atualiza, redefine suas missões, a gente está, de fato, desejando, em primeiro lugar, que elas sejam lugares de convergência, né? De convergência de fundos documentais, convergência de ações variadas de produção de memória. Nós queremos que acervos, que coleções nos alcancem, né, e nos alcancem em momentos, em circunstâncias nas quais nós consigamos também abraçá-los e abraçá-las, né? E a gente deseja, em segundo lugar, que as nossas instituições sejam também lugares de irradiação, que não sejam só espaços de guarda, pura e simplesmente, num sentido de fossilização, né? Mas que sejam espaços de guarda que viabilizem, que favoreçam a produção de novos conhecimentos que posteriormente vão ter como destino o mundo público que se coloca para além das nossas salas, das nossas estantes, né? No entanto, a propriedade do uso do termo centro talvez se esgote mesmo nessa acepção autorreferente. E daí, ao falar sobre o nosso Centro de Memória Urbana, eu quero reafirmar que ele existe justamente em razão de desejos e de ações que visam fazer com que a memória urbana convirja para ele e se irradiem a partir dele, mas posso afirmar que talvez essa seja também a única centralidade que esse centro está em condições de assegurar. Em outras palavras, talvez menos obscuras, eu queria dizer que além das memórias em disputa, que é um dos eixos aos quais essa mesa se refere, as nossas instituições de memória também insinuam a nossa disputa por pertencimento, por reconhecimento e por visibilidade institucional e pública. Falo um pouco a partir do CEMURB, mas do meu lugar particular também, que é o de um historiador comprometido com a história pública, né, que nos últimos 15 anos deixou de ser uma prática marginal ou quase desconhecida para se transformar quase que em uma palavra de ordem para a ação historiadora contemporânea. História pública. Né? História pública que tem sido abraçada como uma espécie de rótulo, de etiqueta, de muito valor, porque, por exemplo, é capaz de oferecer identidade, legitimidade profissional para os profissionais da história que atuam em outros âmbitos que não
imediatamente o da pesquisa acadêmica, um rótulo que eu acho que dimensiona, aquilata com mais precisão uma série de atividades feitas também por historiadores acadêmicos ou por profissionais em formação, atividades de comunicação, de envolvimento, de interação pública, que em geral tendiam a ser vistas como secundárias ou sempre diluídas na qualidade de extensão, e também como um rótulo capaz de promover situações e espaços de intercâmbio como essa, né? Discussões de boas práticas em torno de atividades até então relacionadas de maneira mais ou menos intuitiva. Mas também como uma chave na qual o compromisso social da ação historiadora, e quando eu falo de ação historiadora eu não estou falando da disciplina histórica, né? Estou falando das ações historiadoras que recobrem as nossas práticas multi e interdisciplinares, uma chave na qual esse compromisso é assumido, né? Ou é reforçado, né? Porque a gente assume com a história pública essa tarefa de oferecer respostas relevantes a questões vivas do presente. E aí, nesse caminho, História Pública é um compromisso de aproximação não só com propostas voltadas à ampliação da audiência, do alcance de produtos históricos, mas é também um compromisso de aproximação com formas orgânicas de diálogo social, de pesquisa participativa, que para a gente não são estranhas, né? Da mesma maneira, para a História Pública, não é estranho, pelo contrário, é constitutivo, o gesto de promover interlocuções entre ações historiadoras baseadas na universidade ou em outros espaços institucionalizados e a sociedade mais ampla, né? E eu não falo de sociedade mais ampla simplesmente como destinatário de bens culturais produzidos por nós, né? Falo dessa ação fundamental desempenhada na perspectiva da história pública, que é a de reconhecimento do público, né, ou dessa sociedade mais ampla, como um eixo interlocutor válido na produção de memória, na análise histórica, na elaboração de interpretações sobre o passado, numa atitude de encontro, de mediação entre experiências e expertises, para utilizar os termos cunhados pelo Michael Frisch. E aí, olhando um pouco, pensando um pouco nisso, né? Pensando um pouco nessas ideias de experiências e expertises, talvez a ideia eu falei de borda, porque talvez a ideia de cultura de borda ajude um pouco a gente a iluminar esse reconhecimento. Eu gosto muito dessa ideia de borda, que foi formulada pela Jerusa Pires Ferreira, uma estudiosa da literatura, semioticista, já falecida, que observava muito o universo literário, o universo da editoração e desenvolveu esse conceito como, antes de mais nada, uma atitude, né? Uma atitude de abertura, de consideração, nas palavras dela, de espaços não canônicos, trazendo para o centro da observação os chamados periféricos, privilegiando segmentos não institucionalizados. No universo da Jerusa, né, que era o da literatura e da editoração, ela voltou seu olhar, por exemplo, para a edição popular, para a literatura de folhetins, para a literatura de banca, para a literatura pornográfica, né? Mostrando um pouco a necessidade de apreciação de tudo aquilo que vinha sendo relegado às margens pelos indivíduos e pelas instituições às quais cabem tradicionalmente o papel de identificar, de delimitar os altos e os baixos estratos da cultura. Mas sendo uma atitude, a Borda nos convida, como tem convidado o Centro de Memória, a considerar nas nossas ações, nas nossas pesquisas, nas nossas comunicações e discussões, que tem mais memória para além do Centro de Memória, né? Nos convida a considerar e dialogar com todas as formas não canônicas de produção de memória que nos circundam e que vicejam nessa tal sociedade mais ampla, né? Mas também, por outro lado, a assumir que essas formas não canônicas são produtos de olhares distintos, de abordagens distintas, cuja diferença, num sentido não hierárquico, pode e precisa continuar sendo demarcado e problematizado.
O CEMURB, ele tem a sua política de acervo, que também é uma política de produção de conhecimento, não só uma política de acervo, desdobrada em 5 eixos, que depois, quem não conhece, pode entrar no nosso site e conhecer. 5 eixos que são memória dos movimentos e das lutas sociais populares, memória dos lugares, memória, gênero e ancestralidade, produção intelectual e artística e o último eixo, história da memória e história da produção de memória, e é nele que eu quero me deter. Ele é descrito da seguinte forma: enquanto eixo temático, de cunho teórico conceitual, capaz de garantir um processo de reflexão contínua do CEMURB sobre sua missão e atividades, reflete sobre a natureza das fontes históricas e dos acervos, sobre os processos de construção compartilhada do conhecimento, sobre seu papel público, sobre as práticas de preservação, comemoração e patrimonialização por diferentes agentes e instâncias. Visa desnaturalizar o processo de construção do próprio CEMURB, compreendendo as histórias materiais, intelectuais, institucionais e afetivas que orientaram seu projeto e a formação de suas coleções. Para mim, esse é um eixo da maior importância, né? Porque evidencia um entendimento, nosso entendimento, de que memórias em disputa e disputas de memória não são só objetos lá da nossa observação, mas são processos nos quais a gente está envolvido diretamente, né? E aí isso pode até parecer óbvio, mas não é, né? Se a gente olha a produção teórica sobre usos do passado, a gente vai encontrar analistas, intérpretes desses usos do passado no presente, que quase se colocam numa posição de isenção, de não implicação, como se ela fosse possível, né? Então o que eu quero dizer aqui é que, para e passo com o trabalho de produção de memória, de tratamento de acervo, de gravação, produção de entrevistas de história oral que a gente realiza, o CEMURB também realiza uma espécie de eu não sei nem se eu vou me sentir confortável em pronunciar esse termo, uma espécie de leitura de conjuntura permanente, né? Ou uma leitura de uma cena contemporânea de produção de memória urbana mais complexa do que ele próprio, né? Essa cena a qual eu estou me referindo sucede um momento no qual a história da Zona Leste de São Paulo tendia a ser objeto escasso de investigação acadêmica, né? E quando era sobretudo de maneira secundária, de maneira residual, em estudos sobre formação do território, sobre dinâmicas territoriais, produzidos principalmente por urbanistas, por demógrafos, né? Do ponto de vista da história social e da história cultural, a história super desafiadora dessa região passa a ter mais atenção não a partir de dentro, a partir de fora, né? Com demandas sociais pela criação de um espaço de memória dedicado a preservar, apresentar a história das lutas sociais de comunidades locais, né? Então são demandas que continuam sendo, como a Patrícia aludiu nas boas-vindas, parte de uma luta mais ampla pela presença da educação pública na região, né? E aí essas demandas vão tomando várias formas, né? Várias formas, inclusive, muito criativas. Em meados da década de 80, por exemplo, em jornais locais, panfletos, rádios comunitárias, brochuras educacionais criadas para oferecer a uma população pouco escutada a possibilidade de registrar, de preservar a sua voz, depois tomando a forma de um sonho, de um memorial na Zona Leste, que seria instalado então no campus leste da USP, um sonho que foi abandonado e recuperado várias vezes, gerando também muita frustração, mais recentemente justamente como um centro de memória instalado na Universidade Federal de São Paulo, o nosso. E o que eu queria frisar é que mesmo depois desse longo tempo de maturação e de espera, né, as pessoas, os grupos, demonstram um apoio muito firme às atividades do nosso centro de memória. Isso eu queria colocar aqui. Porque enxergam o direito à memória e ao conhecimento de experiências e de práticas diversas que têm lugar no espaço urbano como uma dimensão inseparável da
da cidadania, né? E aí esse apoio, inclusive, é muito concreto e demonstrado de várias formas, por exemplo, no engajamento das pessoas com os nossos projetos de história oral, né? No engajamento dos moradores do Jardim La Pena, na escrita de uma história sobre a associação de moradores daquele bairro, entrevistas feitas pelo Daniel, né? No engajamento de toda uma rede incrível de pessoas que conviveram com o Padre Ticão na história, na escrita de uma biografia polifônica dessa figura, trabalho que está sendo feito agora pela Daisy, no engajamento de muitos idosos em um projeto como o da Lívia, que buscou investigar os impactos da pandemia, né, na vida desses idosos, dessas idosas e nas suas formas de organização e sociabilidade, entre vários outros exemplos que seriam possíveis, né? Então existe uma confiança mantida no trabalho que a gente realiza, mas ao mesmo tempo existe uma cena de memória que é mais complexa, né? Em paralelo com essa espera por um espaço institucionalmente legitimado, todo um ambiente de memória floresce na borda, né? Então existem várias práticas, que aí eu estou chamando de práticas não canônicas de produção de memória e história, que vão vindo à luz nos últimos 30, nos últimos 40 anos, e que assumem várias formas. Práticas de colecionamento, com colecionadores que acumulam documentos, fotografias, vídeos, objetos, uma grande variedade de materiais sobre a Zona Leste de São Paulo, que de vez em quando aparecem lá na nossa salinha. Escritores que escrevem a história de bairros, às vezes com aquilo que a gente critica, aquele tom nostálgico, né? Ou com um tom por demais empirista, né? Mas estão realizando seu trabalho, líderes comunitários que assumem como parte de sua luta a documentação das suas ações, né? Organizando coleções comunitárias usadas efetivamente em momentos de mobilização e de luta, como é o caso do grande, numeroso acervo do Padre Ticão, que também está sob a nossa responsabilidade, um acervo com mais de 1 milhão de itens, né? Literalmente, não é força de expressão, é bom frisar que não é. Memorialistas politicamente engajados, artistas que realizam intervenções urbanas, obras de arte pública, efêmeras ou não, produtores audiovisuais, fundações, institutos voltados a negócios de impacto local, que também criam os seus centros de memória com objetivos específicos. A gente também recebeu o acervo de um deles. E coletivos de memória, né? Os coletivos compostos por uma nova geração de jovens pesquisadores recém-formados, né, que conseguiram obter formação universitária, em geral a primeira geração a receber essa formação nas suas famílias e nos seus contextos. E é interessante que de várias maneiras, e às vezes por canais imprevistos, esses indivíduos, esses grupos se relacionam com a universidade, com os espaços institucionalizados e com a produção desenvolvida, né? E diante disso, o CEMURB, ele busca, eu entendo, responder com esse reconhecimento que eu já mencionei, né? O reconhecimento que tem a assunção da história pública e da borda como atitudes fundantes, né? E aí, claro, né, essa relação na maior parte das vezes, intensa. Algumas vezes, ela é tensa. E a Cecília já falou que quem trabalha com memória tem que lidar naturalmente assim, com tensão, né? Mas ela é sempre saudável e é sempre produtiva, né? Porque o diálogo com esses outros agentes nos ajuda sempre a interrogar não só nossos arquivos, mas também nossas práticas profissionais.
em várias escalas, né? Desde observar lá o trabalho dos coletivos de memória e aderir a algumas soluções encontradas por eles, como, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, mutirões, né, de higienização, de organização de acervo, que são uma solução criativa para processar acervo com grande volume, até revisar nosso entendimento a respeito do que significa autoria, né, no sentido moderno de uma autoria individual, associado aos sentidos de originalidade, unicidade, unidade estilística, né, dentro de um trabalho que é eminentemente coletivo, né? Então, olhar para a borda é sempre muito produtivo para esse tensionamento a respeito de práticas que são, e faz sentido que elas sejam, solidificadas, né? Encaminhando um pouco para o final, é bom olhar para as bordas também, não só por isso, mas porque a gente não está muito longe dela, né? Ou então a gente não está nada longe dela. E aí aqui que eu vou encerrando e retomando o que eu disse lá no começo sobre a nossa borda de memória urbana, o BEMURB. Eu fiz uma brincadeira dizendo que a única centralidade que o nosso centro consegue assegurar é a centralidade da memória dentro dele. Porque a sua centralidade, ou a sua mera existência, como no caso de muitas instituições de memória, está sempre em risco, né? Está sempre ameaçada. Como várias instituições de memória estão e estiveram, para usar um tempo verbal que é adequado para aquelas muitas que deixaram de existir, né? E ameaçada em muitos sentidos que vão para além da precariedade de recursos, né? Essa precariedade de recursos, ela é clara, ela é explícita, ela se reflete na ausência de instalações adequadas, na ausência de corpo técnico especializado contratado, na ausência de dotação orçamentária para a gente comprar máscaras e luvas, né? Então ela é muito visível, né? Mas a nossa borda de memória urbana e outras bordas, elas são também ameaçadas de maneiras menos aparentes, menos visualizáveis, né? Ameaçadas, por exemplo, na sua competência. E aí eu digo isso porque quando a gente está diante de pressões, né, de demandas do presente, pode ser muito fácil perder um pouco a dimensão de que memória e história são coisa séria, né? De que elas fazem diferença no mundo, né? E de que existem formas mais e formas menos adequadas de interpelá-las, né? E de que, por isso, com memória e com história, não se lida sem cautela. Infelizmente, no ambiente em que a gente está, no ambiente universitário, no ambiente de muitas instituições de cultura e memória, caracterizado cada vez mais por aceleração, por competitividade, por utilitarismo, muitas vezes a gente se encontra com esse tipo de situações adversas, né? E aí o nosso esforço, além de participar da disputa de memória maior no mundo lá fora, né, no qual a gente precisa defender nosso trabalho diante de negacionismo histórico, diante de revisionismo político, diante da exploração publicitária e comercial do passado ou do ato de contar, a gente acaba sendo implicado também num dispêndio de energia, né, que a essa altura deveria ser desnecessário. Um esforço de esclarecimento, de autojustificação permanente das nossas funções, das nossas particularidades diante de iniciativas afins, mas não congêneres, né, que não substituem, que não duplicam as missões de um centro de memória, da nossa contribuição na indução e na crítica também de projetos comemorativos, no caráter agregador e não separatista das nossas linhas de acervo e assim por diante. Então, uma coisa que me deixa muito feliz nesse encontro de hoje, especialmente depois de ter ouvido as duas falas, é a possibilidade de a gente buscar junto, não só valorizar e resguardar as instituições de memória, o próprio significado social da memória quando compartilhada, mas também o relevo, a imprescindibilidade de competências e de saberes específicos que envolvem o trabalho com arquivo e com memória. Distinguindo, portanto,
toda forma de empunhamento oportunista e não qualificado da bandeira da memória. É claro que nenhum de nós acredita, eu acho que não, que memória e história têm prerrogativa disciplinar ou institucional, que elas só podem ser objeto do estudo e atenção dos historiadores e talvez dos arquivistas, talvez dos museólogos, talvez de mais uma ou duas profissões. Acho que a gente não concorda com isso, eu certamente não, mas acho que todos nós acreditamos que o trabalho com memória, para ser aquele trabalho de centro, de convergência e de irradiação, precisa ser nutrido, precisa ser cultivado, precisa se orientar por boas práticas, muitas consolidadas, mas sempre em rediscussão, uma coisa não anula a outra. Precisa ser orientado pelo compartilhamento público e qualificado dos seus princípios, das suas concepções, dos seus métodos, dos seus materiais privados, não só pela publicização de resultados. Precisa, enfim, ser levado a sério, respeitado na sua especialidade, na sua especificidade, porque memória não é objeto de puro diletantismo. É isso que eu queria dizer. Obrigado de novo o convite e a oportunidade.